Martins, você quer fazer alguma pergunta ou você levantou a mão aí por engano? Eu quero sim, é que eu não sei escrever aqui para mandar mensagem, por isso que eu levantei a mão. O Pode que eu queria fazer. te perguntar é o que ele acha da parceria que tinha sido firmada com a Embraer e entre a Boeing e não foi para frente, e como ele é dessa área, qual que é a percepção dele, assim, estando mais próximo, né, dessa área em si, o que ele acha, se teve algum motivo oculto, o que ele acha disso? Oi, muito obrigado pela pergunta antes de tudo. Olha, o que eu vou te dizer é assim, é difícil saber ainda o que aconteceu porque foi tudo muito recente, né? Digamos que não dá para a gente saber ainda o que aconteceu exatamente. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que é uma coisa muito clara, que pelo menos é uma opinião minha isso. A Airbus, recentemente, ela se aliou a Bombardier, que era um competidor da Embraer no setor de aviação, e a Bombardier atua em vários outros setores. A Bombardier vendeu um projeto dela chamado C-Series para a Airbus. E a Airbus pegou esse projeto, aprimorou e colocou o nome dela, chama Airbus 220 agora, tá? Então você imagina que a Airbus, para ingressar no mercado de aviões regionais, ela comprou o projeto de uma empresa que faz aviões regionais, que é a Bombardier. E nisso, a Embraer ficou numa posição complicada, porque imagina só, a Airbus se associando com a Bombardier, que é o seu maior concorrente, e nisso seria muito salutar, eu acho, para a Boeing ter um parceiro como a Airbus, principalmente pela questão de suporte de venda, pela questão de nome, até de branding, entendeu? E pela questão do know-how. Afinal, a Boeing é um dos líderes mundiais da indústria. Então, o que aconteceu, eu não sei. Agora começa aquela que a Boeing diz uma coisa, a Embraer diz outra. Agora, na minha opinião, isso é minha opinião, a Embraer eu acho que precisa se aliar com algum player muito grande, porque a competição agora contra a Airbus está muito grande. Você tem a Airbus e tem a Bombardier contra a Embraer, ou seja, vai precisar de algum aliado aí a nível mundial pesado, porque o know-how da Boeing é tremendo. Não que a Embraer não seja, é uma indústria espetacular. Acho que talvez uma das indústrias que nos mais dá orgulho no país agora. É uma competição muito forte, né? Competição muito forte, sim. Eduardo, como você se prepara? Você chegou no avião, entrou ali, passou pelos passageiros, né? Entra aquela tripulação, passa bonito pela gente, assim, fazendo inveja. Dá até inveja, né? A gente na fila. Nossa, que lindo. E aí, você chega no avião e qual que é o seu preparo? Como funciona? O nosso preparo começa em casa, antes de tudo, né? Uma boa noite de sono, né? Um bom descanso antes do voo, né? Um descanso bom antes do voo. E, claro, uma alimentação boa também, na medida do possível. Daí, em casa mesmo, a gente verifica a documentação do voo. Verifica a rota, meteorologia, a particularidade daquele aeroporto, pode ter algum boletim, a gente chama de NOTAM, que muda alguma coisa naquele aeroporto. Vamos supor que uma das pistas está em manutenção. Aí eles emitem o que a gente chama de NOTAM, que é uma mensagem dizendo, a pista tal vai estar fechada, tal dia, tal hora para manutenção. A gente verifica toda a documentação extensivamente antes de sair de casa, tá? E daí eu vou para o prédio da empresa, e no prédio da empresa a gente se encontra com os outros pilotos do voo. Podem ser voos com 2 pilotos, 3 pilotos ou 4 pilotos, depende da duração do voo, tá? E a gente conversa sobre as condições do voo, define combustível, verifica se tem algum item de manutenção, a gente chama de MEL. MEL, você imagina assim, MEL é algum item de manutenção que o avião está sendo despachado com aquela questão em manutenção. Vamos por assim, um toalete está interditado por um motivo ou qualquer, vai aparecer no MEL. Aí, às vezes, tem um procedimento a ser adotado. Por exemplo, do toalete, precisa colocar um adesivo, que não a gente que coloca, porém a gente tem que verificar se ele foi cumprido. Um adesivo foi colocado ali para impedir qualquer passageiro de chegar naquele banheiro. Ok. Quando a gente conversou a respeito do voo,
a gente vai para o avião e no avião a gente começa uma série de preparações do avião. Começa a verificação, a inserção dos dados do plano de voo no avião, o monitoramento do abastecimento, entendeu? Isso com a reunião toda entre os pilotos e com os comissários. A gente encontra os comissários e conversa qualquer particularidade do voo, se vai ter turbulência, se não vai ter turbulência, quanto tempo de voo e qualquer coisa especial que talvez tenha naquele voo, de vez em quando tem. E aí a gente vai para a cabine e começa as nossas preparações. Um dos pilotos, ele desce embaixo do avião, verifica se visualmente, tá? A manutenção também faz esse procedimento, visualmente, se tudo está no seu devido lugar. Pode parecer pouco, mas é importante. Você pode encontrar alguma discrepância visualmente, tá? A gente faz isso e, no caso, enquanto isso está rolando embarque de passageiro, está rolando abastecimento, está rolando várias coisas ao mesmo tempo. É tudo muito simultâneo. São várias equipes que trabalham simultaneamente. Check-in, comissários, pilotos, abastecimento, pessoal de carga, tudo simultaneamente. E como é o seu dia a dia? Você tem voos já programados para o mês inteiro ou te ligam 2 dias antes? Olha, Eduardo, vai ter que voar. Como que é a sua rotina, o seu dia a dia? Aqui, a minha escala sai no começo do mês, tá? Nisso eu sei quais dias eu estou de folga e quais dias eu vou voar. Existe uma outra atividade aqui, que é o sobreaviso, a gente fala. O sobreaviso é quando eu não tenho nenhum voo designado, porém, eu estou a dispor da empresa naquele dia. Ou seja, como você falou, eles podem me ligar e falar, vai ter um voo para Bangkok a tal hora. Ok, ou seja, eu vou ter que ir naquele voo para Bangkok. Porém, basicamente, uma escala normal, geralmente, é voo, folga e stand-by. Existem outras atividades que são extraordinárias, que é, por exemplo, treinamento, que pode sair na escala. A gente tem uma série de treinamentos que a gente faz constantemente. Até treinamento para abrir e fechar a porta. Porque a gente tem que saber abrir e fechar a porta do avião, literalmente. Que, embora seja comissário que o faça, às vezes a gente voa sem comissário. Por exemplo, é um voo sem passageiro. A gente voa sem comissário. Daí a gente precisa saber abrir e fechar a porta. Simulador. Tem uma pergunta aqui sobre salário, né? Sobre se o piloto ele ganha um fixo, um misto, ou se contempla o tempo que ele está à disposição da empresa, aguardando convocação. Isso varia de acordo com a empresa, tá? No Brasil, por exemplo, eu tinha o meu salário base e eu ganhava por quilômetro voado. Tá? Eu ganhava por quilômetro voado. À noite, eu ganhava dobrado esse quilômetro. Tá? Quando eu estava à disposição da empresa, eu ganhava 1/3, no caso... não, como é que era? Tá. Não, desculpa. Eu ganhava o quilômetro voado e tinha uma outra coisa no Brasil que a gente chamava de reserva. A reserva, eu estava no aeroporto, uniformizado, e a empresa me falava, você vai assumir um voo agora. E eu ganhava também pela reserva, ok? E tem o sobreaviso, como eu falei, que eu ganhava 1/3 da reserva quando eu estava de sobreaviso, que é em casa. Tá? Em casa, esperando a empresa me chamar. Isso era a minha realidade na Latam. Tá? Na Gol, a forma de pagamento era por hora de voo. Porém, o meu salário incluso, tá? O meu salário base incluía 54 horas de voo diurna. Ou seja, se eu voasse 54 horas de voo de dia, eu não ganhava nada mais. Se eu voasse nenhuma hora de dia e voasse 5 horas à noite, eu ganhava salário base mais 5 horas noturnas, que eu não me lembro qual era o valor. Aqui no Oriente Médio, onde eu tô, eu ganho o meu salário base, tá? Que é um salário base, digamos, a porção do meu salário aqui é muito mais do que a porção do salário base que eu tinha no Brasil, e eu ganho menos pelo variável. Ou seja, no Brasil, eu vou dizer que 2/3 do meu salário era o variável, o que eu produzia. Aqui no Oriente Médio é ao contrário. 2/3 do meu salário é o meu base e mais ou menos 1/3 é o que eu vou. Então, cada empresa define, cada empresa, cada sindicato, existem os acordos sindicais, existem países que não têm sindicato, como os do Oriente Médio. Depende da política de cada empresa e da política sindical até. Assim como Oi. Sim. Pode terminar. Não. No Brasil,
A Avianca, que era uma empresa aérea extinta que faliu ano passado, ela tinha a forma dela de pagamento, claro que através de um acordo sindical celebrado e acordado entre, então isso varia. Eu tenho colegas aqui que muitos voavam na Espanha, na Spanair, numa empresa lá, era de outro jeito, colegas que voavam na Aerolíneas, era de outro jeito, e por aí vai. Certo. Existe um tempo mínimo para você ficar em solo? Tempo mínimo em solo quer dizer de folga ou... Talvez alguma convenção ou de folga ou pela sua saúde, porque você está numa condição pressurizada e uma pessoa não poderia ficar tanto tempo voando por determinada convenção ou lei, né? Aí a gente entra novamente naquela questão. Como cada país é soberano perante a sua legislação, cada país define qual é o mínimo, ok? Então, exemplo, no Brasil, quando eu voava no Brasil, eram 12 horas. 12 horas, o cálculo era feito assim. Você pousou, cortou os motores, ok? Meia hora depois que cortou os motores, eu cortei o motor às 11h30. 30 minutos, meio-dia. Ou seja, eu só poderia voltar a voar, teoricamente, meia-noite. Eram 12 horas, tá? Isso era o mínimo no Brasil. Não sei como está a legislação hoje, e a legislação muda. Aqui onde eu vou, é um mínimo de 10 horas. Mínimo, mínimo, mínimo. 10 horas. Certo. Uma parte mais de curiosidade agora, Eduardo, que acho que a galera também deve estar morrendo de vontade de perguntar umas coisas. Eu principalmente. Arremeter para você é normal, assim, é uma situação normal para um piloto? A gente brinca sempre que a gente aproxima já pensando na arremetida. Se nada acontecer, a gente pousa. A arremetida é um procedimento de segurança que a gente faz quando alguma condição durante a aproximação não é plenamente satisfatória. Seja meteorologia, seja que você está rápido, seja que você está alto. Então, para manter o nível de segurança da operação o mais elevado possível, se existe uma condição que está desfavorável para o pouso, a gente arremete. E a arremetida não tem nenhum perigo. Então, ao invés de dar chance ao azar, como o pessoal diz na linguagem do povo, a gente arremete. Então, na verdade, a arremetida é para evitar uma condição insegura, porém a arremetida não tem nada de inseguro. Muito pelo contrário. É bom saber, porque pra gente dar um pânico. Nossa, já começa a bater, começa até a rezar já. A Erika perguntou qual que é a diferença de atribuição entre piloto e copiloto. Entre piloto e copiloto. O piloto, que é o comandante... E aproveitando, se o piloto pode escolher o copiloto? Acho que não. Não. Isso quem escolhe sempre, no caso, numa empresa aérea grande, é o departamento de escala de voo. Ele é mais ou menos randômico. Por que eu digo mais ou menos randômico? Vou te dar um exemplo. Aqui nós temos muitos pilotos do Paquistão, que é um país que fica aqui no Oriente Médio. Na verdade, fica na Ásia, né? E os pilotos do Paquistão não podem entrar na Índia. Os pilotos da Índia não podem entrar no Paquistão. Então, você imagina que o sistema de escala de voo ele é alimentado com uma série de informações para saber os que podem ou que não podem operar em uma localidade. Vou te dar um outro exemplo. Existem aeroportos que têm um grau de complexidade maior. Por exemplo, a Katmandu, que é no Nepal. Então, existem pilotos que são qualificados para Katmandu, que fizeram o treinamento específico de Katmandu, e pilotos que não fizeram. Isso não quer dizer que ele é melhor ou não. Quer dizer que ele fez o treinamento específico para aquele procedimento. Outro é Seychelles, que é uma ilha ali no leste da África. Também é um treinamento específico. O sistema tem todas essas informações. Quem fez, quem não fez, quando foi a última vez. Tá? Então, na verdade, é randômico, mas não é, porque o sistema mexe com várias variáveis que são bem complexas. Existiu uma época aqui que o Camboja estava exigindo, por exemplo, visto para brasileiros, mesmo com a Agendec, que é o documento que eu falei anteriormente. Então, eu ia um dia para Phnom Penh, tive uma mudança da minha escala, porque eu não poderia adentrar no Camboja sem um visto. Porém, alguns meses depois isso mudou e eu consegui adentrar. Então, esses são algumas curiosidades de como o sistema ele é alimentado.
O comandante é o responsável legal por toda a operação do voo, ou seja, ele é o responsável por tudo. Imagina que ele é o gerente, tá, da unidade ali, daquele avião, que é uma unidade da empresa. É uma planta, digamos assim. E o copiloto é o subgerente. Ele, o comandante pode delegar ele para qualquer coisa na ausência dele, tá? O copiloto tem atribuições que podem ser delegadas pelo comandante, como eu falei, e o copiloto é o cara que a empresa ainda não deu a prerrogativa de comandante, às vezes ele tem a experiência já para ser comandante, porém a empresa não o promoveu ainda, então ele está na função de copiloto. A gente sempre fala que o comandante não é comandante, ele está comandante. Porque do ponto de vista de graduação, se o copiloto tem aquela experiência, ambos têm a mesma qualificação, não a mesma experiência, a mesma qualificação. Então, tem o comandante e tem o copiloto. Porém, no momento ele está atuando como comandante. Entendi. E o piloto automático? É bom. É bom. É bom. Quantos por cento que é piloto automático, quantos por cento que é homem durante o voo? Se eu falar que a gente pilota 1% do voo, é muito. Sério? Nossa. Digamos assim, o piloto automático, ele é incrível, literalmente. Num avião moderno como o A380, a quantidade de informação que ele recebe é extraordinária. Tá? Ou seja, ele executa as coisas como ninguém. Só que a gente não chegou na fase ainda que a gente tem inteligência artificial no avião. A gente não chegou nessa fase ainda. Então, o piloto automático, o que ele faz com maestria. Mas ele não tem ainda bom senso. Não existe ele não sabe diferenciar, muitas vezes, um sinal espúrio de um sinal verdadeiro. E isso a gente vê na operação cotidiana, inclusive já aconteceram alguns incidentes no passado, porque a gente acaba, às vezes, você imagina assim, você tem, por exemplo, algo que é tão confiável que você, às vezes, esquece de como fazer aquela coisa, porque o piloto automático faz por você. Então, você acaba esquecendo como fazer. Por isso que o treinamento que a gente faz em simulador é importante, porque é sem piloto automático. É a gente fazendo. E o piloto automático é extraordinário. Quando você pousa com visibilidade zero, que a gente fala, que é o pouso CAT 3, quem pousa é o piloto automático, porque a gente não tem a capacidade de pousar sem ver nada. Ele consegue. Nossa, que fantástico, né? Então, pilotos dormem durante o voo? Isso era uma pergunta que eu tinha pensado aqui. É um revezamento. Novamente, a gente entra na questão da legislação que eu te falei. Quando eu saí do Brasil, existe internacionalmente na regulamentação que a gente chama de descanso controlado. O que é descanso controlado? Você está num voo com 2 pilotos apenas. Ok? E, nossa, eu estou cansado, enfim, por N motivo, seja lá qual for o motivo. A partir de determinadas fases do voo, a gente acabou de subir, tá tudo em paz, tá tudo ok, você pode virar para o seu colega e falar, você tá bem? Vou aplicar o descanso controlado. O que é? É um power nap de 20 a 40 minutos, do qual para justamente você reganhar o grau de atenção necessário. Não pode ser mais do que 40 minutos, ok? E daí você acorda, né? Aquele cochilo maravilhoso que você tira, tá renovado depois dele e tá tudo ótimo. Quando eu saí do Brasil, esse descanso não era legislado. Não é que não era permitido, não era legislado, não existia o guideline como existem em outras autoridades. Ok? Porém, hoje eu acho que isso mudou, porque teve uma mudança da regulamentação do Brasil em 2018, que a regulamentação se modernizou mais perto do que é aí no mundo. Quando a gente faz voos mais longos, entre 3 ou 4 pilotos, aí a gente reveza, literalmente, nos comandos do avião. Quando é um voo com 4 pilotos, o que a gente faz geralmente? A gente só decola. No que decolou, deu uns 15, 20 minutos depois do voo, 20 mil pés. É o gatilho. 2 vão para trás, dormem, passam metade do voo dormindo, num compartimento controle de temperatura, que é uma cama, literalmente. E depois eles voltam, os pilotos que estão pilotando vão dormir. Para quê? Para eles, no momento do pouso, estarem 100% descansados. Nem sempre é possível dormir, às vezes, porque
você não está com sono ou por qualquer outro motivo. Porém, você tem a oportunidade de sono. É isso que a legislação fala. Você tem a oportunidade de dormir, por exemplo, num voo para a Austrália, 6 horas. Se você conseguir dormir às 6 horas, você tem grande chance de estar ali 100% de você. Entendeu? Então, sim, a gente dorme no voo. E quando o voo é mais longo, a gente literalmente dorme numa cama. Entendeu? Que é a cama que tem no avião. A gente chama de bunk. Eu sempre quis descobrir onde que é esse local aí, porque encarar Varia, às vezes é difícil. varia. Isso varia muito. E tem aviões que nem tem, né? Tem muitos aviões que nem tem. Os aviões que não fazem voos de longo curso, eles não têm isso. Porque isso é só em voos acima, eu vou dar um mais ou menos, voos acima de 10 horas. Tá? Entendi. Voos acima de 10 horas, aí se torna necessário o uso desse artifício. Entendi. Eduardo, conforme a gente vai chegando mais no final, as perguntas vão ficando um pouco mais descaradas, assim, um pouco mais estúpidas, mas que são curiosidades legítimas, tá? Pera aí que eu vou tomar meu vinho depois dessa. Pera aí. Não, mas fica tranquilo. Como que é ser atingido por um raio? Ser atingido por um raio. Eu nunca fui atingido por um raio, tá? Existem nas pontas das asas e no estabilizador, que é na cauda do avião, os dissipadores estáticos. Você imagina que são fios, literalmente, tá? O 80 são 4 na asa esquerda, 4 na asa direita e 3 em cada lado da cauda. Literalmente é para dissipar a energia elétrica de um raio quando atinge o avião, tá? Então, assim, geralmente, quando um raio atinge, é um barulho, assim, descomunal. Meus colegas que foram atingidos falam que, porém, nada acontece com o avião. Às vezes, quando você tem um pequeno problema de isolamento elétrico no avião, por causa dos dissipadores, às vezes costuma dar pane em algum instrumento ou coisa assim. Aconteceram incidentes raros já que tiveram algumas coisas a mais, porém, um avião ser derrubado por um raio, essa eu nunca vi. Então, graças a Deus, nunca me caiu um raio, mas falam que é um barulhinho, viu?